Bom dia, nós vamos continuar a nossa conversa sobre família e tem hoje, agora pela manhã, já um tema muito interessante em cima de uma frase que já está no nosso e-book e que nos chama muito a atenção a respeito dessa questão de família, né? O significado dela para a vida das pessoas, a importância dela para o desenvolvimento das pessoas, a importância dela para a formação social, né? O que a sociedade pode usufruir, né, das famílias, usufruir da existência dela e da ação dela na vida das pessoas, tá bom? Então, a frase que nós vamos conversar, ela diz o seguinte: família unida não tem preço. É a frase que hoje nós temos. Ela está na página 28 do nosso e-book. E uma frase como essa, ela vai muito além do que exatamente isso que ela está mencionando. Porque ela trabalha, ela se preocupa com os motivos que levam a família a ser unida. Os motivos cotidianos, né, do dia a dia, nas relações entre os familiares, né, nas relações das diferenças entre os familiares. Então, como é que isso pode produzir para que essa união possa acontecer e possa ser algo que não tem preço, né? Tem muito a ver com prioridade, tem muito a ver com uma família nesse estilo, não é? Se tornar algo muito maior do que qualquer outro motivo, qualquer outro assunto, qualquer outra coisa no cotidiano dos seus familiares, tá bom? Então, dentro desse espírito, a frase chama atenção para o seguinte: porque em todos os momentos da vida, e aí está um primeiro motivo, né, que leva a família a ter esse valor, essa situação de não ter preço, né, quando ela é unida, porque em todos os momentos da vida, compartilhar é o mais importante. E aí você parte para a ideia da importância desse compartilhar. O fato de ser família, né, num grau maior ou menor, termina todo mundo produzindo esse compartilhamento. Porque é a pessoa mais próxima, é a pessoa do todo dia, é a pessoa que você encontra no almoço, no café, na janta, é a pessoa que você vai ouvir alguns comentários. Então há uma série de circunstâncias que faz com que a família seja aquele primeiro momento de compartilhamento, não é? Ou da sua vida ou do dia a dia do outro. Então, o fato do outro estar aberto para contar sua maneira de pensar, sua maneira de agir, abre oportunidade também para que outros dentro da casa também façam a mesma coisa. Então aí a família, né, termina impulsionando, claro que no nível maior para uns e no nível menor para outros, né? Existem famílias mais compartilháveis do que outras, por vários outros fatores, né? Mas normalmente as famílias vão produzir esse aspecto. E por causa disso, e aí coloca ali na primeira frase, porque todos os momentos da vida compartilhar é o mais importante, né? Porque quando você compartilha, você aprende, você compara, você ouve sugestão, você até na hora que você está compartilhando, você está refletindo sobre aquilo que você está falando. Há uma série de resultados, né, nessa ideia de compartilhamento e que a família naturalmente produz no relacionamento das pessoas. Então é o mais importante, é o compartilhar, e isso termina produzindo, fazendo com que as famílias não tenham preço quando elas são unidas. A outra frase, a outra afirmativa diz assim: de que adianta uma viagem incrível, né, se não há ninguém para trocar, se não há ninguém para compartilhar, se não há ninguém para estar do lado, né, se não há ninguém para você poder, diante de cada novidade, você poder se expressar. Então não tem sentido, termina não dando o verdadeiro significado se você vai viver uma experiência marcante, né, e não tem alguém para compartilhar. E a família está ali. Normalmente elas terminam se arrumando para que todos vivam a mesma situação, o mesmo, né, o mesmo momento.
Então todos normalmente estão juntos para viverem as experiências, né, de cada um. A outra afirmativa diz: a nossa família são as pessoas que nos acompanham na jornada, na vida, né? E faz cada suspiro ser mais valioso que qualquer bem material. Está dentro do espírito do compartilhamento, né? E também está dentro do espírito da confiança. Você pode até não gostar de muitos comportamentos de pessoas da família, mas existe uma confiança porque a convivência já lhe ensinou como é que aquela pessoa é, como é que ela pensa, como é que ela age, né? Quais são as prioridades dela, e isso produz uma confiança. Aí vem, então, o compartilhamento mais tranquilo por causa da confiança que pode ocorrer dentro de casa, nos relacionamentos das pessoas. A outra afirmativa diz: não é o que nós temos na vida, mas quem nós temos em nossas vidas é o que importa. Não é? Não é o que nós temos na vida. Patrimônio, riquezas, né? Não é exatamente isso. Isso até dá uma mãozinha, mas não é exatamente isso, né? Mas é quem é que nós temos na vida, é isso que importa, verdade. E é muito provável que a gente até fala que o ter, né, pode dar uma mãozinha, mas é muito também relativo, muito preocupante isso, né? Os países mais depressivos do mundo, os países que mais sofrem com a questão da solidão, com a questão do isolamento social, né? Fora a pandemia, os países mais distantes, onde as pessoas são mais distantes, inclusive dentro da família, são os países mais ricos, né? Ou são ricos porque tem esse comportamento, ou tem esse comportamento porque são ricos. Isso aí é uma coisa para se conversar depois. Mas essa é a média, essa é a situação. Entende? Essa é a verdade, digamos assim. Você vai encontrar famílias muito mais unidas quando as pessoas são mais carentes umas das outras, quando elas estão precisando mais umas das outras, quando elas têm mais gente para chorar com elas as dificuldades delas. Entende? Então termina, né, esse ter ser uma coisa não muito proveitosa, apesar que a nossa cultura diz que é impossível ser feliz sem ter, né? A gente cresce ouvindo isso, a gente se alimenta com isso e a gente não consegue entender como é que pode ser feliz sem ter, sem adquirir, não é, coisas, sem ter poder para adquirir coisas e assim por diante. Mas, na verdade, a realidade mostra outras coisas. Tudo é propaganda, né? É preciso que haja essa propaganda para a gente consumir mais, é preciso a gente ter essa propaganda para a gente enriquecer mais algumas pessoas e assim por diante. E a gente termina ficando nessa dificuldade, no meio dessa guerra, no meio dessa briga, né? Aí tem algumas palavras que a gente pode chamar a atenção aqui. A primeira é: abra seus olhos e você vai ver virtudes em sua família em relação a isto. E às vezes a gente perde porque a gente não assiste, porque a gente não observa, porque a gente está tão ocupado com outras coisas que a gente perde, né, de aproveitar isso que a família naturalmente oferece para as pessoas. E a gente perde, né? Às vezes a gente está tão preocupado com as dificuldades de outros e a gente deixa de ver a beleza que nos envolve, a beleza da família, né, que temos vivenciado no nosso cotidiano todos os dias, né? Mas tem uma outra coisa que eu queria também chamar a atenção. Existem muitas famílias, olha, não são poucas, existem muitas famílias sofrendo em relação a este assunto. Muitas famílias, né? Não é porque não observam, não, é porque realmente estão vivendo este problema, estão sofrendo esse problema, né? Depois que começamos a conversar nessas lives a respeito de família, quantas pessoas têm nos procurado ou para um conselho pastoral, né? Ou para até atendimentos mesmo na questão de uma psicoterapia, de um acompanhamento mais profissional, digamos assim,
Quantas pessoas têm nos procurado a respeito de problemas na família, no dia a dia, no cotidiano delas? Detalhes que se transformam em coisas absurdas, né, depois de algum tempo. Então, é preciso a gente estar atento para isso. Ou para observar a beleza que nós vivemos dentro da nossa casa, e isso já evita muito problema, já diminui muitas dificuldades, ou a gente observar pequenos detalhes que podem, no correr do tempo, ficarem maiores e atrapalhar essa beleza, essa riqueza dentro da nossa família. Tá bom? E a gente que observa, né, a gente não tem o direito de esperar que outros tomem iniciativa, tem que ser a gente. E outra coisa interessante, quando a gente muda, todos os outros mudam. Todas as outras pessoas são alcançadas com aquilo que a gente mudou. E elas não têm opção, elas mudam também. E aí ocorre dois milagres maravilhosos. Um é que quando você muda, até a sua maneira de ver o problema, de ver o defeito, muda. Isso então já produz mudança, né? E o outro é as pessoas, ao vivenciarem as mudanças que você está vendo em você e na maneira como você está vendo o problema, elas também não têm opção, elas mudam também, tá bom? Então, essa é a nossa reflexão, nossa palavra para hoje pela manhã, né? Família unida não tem preço, não tem preço. Então, estarmos atentos a isso, com certeza vai nos beneficiar muito, vai beneficiar a nossa família. E a nossa oração é que o Senhor continue abençoando muito você, sua casa, seus familiares, tá bom? Então, que ao perceber, né, as riquezas e belezas que você já está vivendo, você possa colaborar com a sua família para que ela cresça, melhore. E com isso outras famílias serão também abençoadas. Tá bom? Deus abençoe.